Graça e paz, você está no Hot Channel, a Web TV da Rocha Eterna, e nós estamos começando o Pergunte ao Pastor, e num formato que daqui em diante vocês vão ver bastante, né, no Hot Channel, que são as videoaulas. E o assunto da primeira videoaula, na verdade, é um assunto que vai consumir vários vídeos, várias aulas, é a respeito do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Essa é uma promessa bíblica para toda a igreja, e eu quero meditar com você hoje, começando pelo livro de Lucas, capítulo 24, verso 49. Aqui Jesus ele já havia ressuscitado, ele estava com os discípulos passando as últimas instruções antes de ser assunto aos céus, e ele diz aqui para os discípulos, capítulo 24, verso 49, ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa promessa do Pai, nesse texto, Jesus já liga a um revestimento de poder, de capacidade. No grego a palavra dunamis, que fala a respeito então de uma unção, de um revestimento, de uma capacidade para a vida cristã, como nós vamos ver Lucas, né, no livro de Atos, que foi ele quem escreveu. Lucas, ele diz aqui em Atos dos Apóstolos, logo no começo, ele escrevendo também a Teófilo, né? Tanto o evangelho dele como o livro de Atos foram endereçados a essa pessoa, e ele diz aqui assim: e estando com eles, quer dizer, os discípulos estando com Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. E aí no 4, agora sim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E aí, a gente está aqui no capítulo 1, eu li aqui o verso 3, verso 4, e aí você vai para o verso 8, que é um dos textos mais conhecidos sobre isso, diz assim: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas aqui é martírios ou mártir, a gente vai falar disso depois, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, outra coisa, você vê que esse revestimento de poder era para o desempenho do ministério, para que eles fossem testemunhas, e por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E no capítulo 2 de Atos, você vê o cumprimento dessa promessa, né, que Jesus disse que do Pai seria enviada. E capítulo 2 de Atos diz que eles estavam todos reunidos num lugar, orando, e diz que, no verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, era o som de um vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Quer dizer também que a posição para orar pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser ajoelhado, deitado. Deitado só não pode dormir, né? Ele diz assim: e foram vistas, verso 3, por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu não vou agora, nesse primeiro vídeo, tratar das línguas estranhas ou das línguas que sempre no relato de Atos dos Apóstolos
sempre que as pessoas, os discípulos, a igreja, recebiam o batismo no Espírito Santo, você vai observar que eles falavam em línguas. Eu não vou entrar nesse primeiro vídeo, nesse debate. Eram línguas estranhas, língua dos anjos, como Paulo fala em em 1 de Coríntios capítulo 13. Eram as línguas do céu, né, a glossolalia. A palavra glossolalia é formada por duas palavras no grego, glosso ou glossa, língua ou línguas, e lalia é falar. Então, glossolalia, falar em línguas. Eram línguas do céu, de anjos, línguas estranhas como nós conhecemos, ou como alguns dizem, principalmente os cessacionistas, aqueles que creem que os dons, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, falar em línguas, por exemplo, cessaram, por isso cessacionistas, cessaram com a morte do último apóstolo, porque alguns dizem também que esses dons, falar em línguas, todas as operações do Espírito Santo, dos dons do Espírito, eram dons ligados ao apostolado. Nós vamos ver isso, nós vamos ver que não era assim, não foi assim, mas isso fica para outro vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo é que o batismo no Espírito Santo, ele é um batismo diferente do batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo, essa promessa do Espírito, é diferente de você ser templo, de você ser selado com o Espírito Santo. Então vamos lá. Eu já li alguns textos, né, onde Jesus ele fala a respeito da promessa que do Pai seria enviada, que é esse revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Eu li que em Atos capítulo 1, verso 4, ele chama, ou ele fala que o batismo, esse revestimento do Espírito, verso 5, ele diz assim, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus já diferencia o batismo nas águas do batismo no Espírito. E quem se batiza nas águas é alguém que já foi tocado, já recebeu o Espírito Santo, já foi selado por ele. Porque o próprio apóstolo João, o apóstolo João diz na sua carta, a primeira carta de João, que ninguém pode falar que Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito. Então a pessoa que é batizada nas águas, ela já é morada do Espírito, tá? Já é selada. Efésios 1,13 diz assim, Paulo, que nós ouvimos o Evangelho da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então você ouviu o Evangelho, ou a pessoa ouve o Evangelho, ela crê, porque fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E diz Paulo em Efésios 1,13 que a pessoa é selada, quer dizer, a pessoa passa a ser propriedade de Deus. Fostes comprados por bom preço. Esse selo então significa que você não está ao léu, né? Está assim à mercê do acaso. Não, você tem dono, a tua vida tem dono, você pertence, nós pertencemos ao Senhor. Por isso diz o selo do Espírito. Mas o sentido também, como diz em Coríntios, é que nós também somos morada de Deus. O Espírito Santo vem habitar em nós quando nós cremos no Senhor. Mas a morada, a habitação do Espírito é uma coisa. Esse revestimento de poder, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da habitação do Espírito Santo. A gente vê isso, por exemplo, Evangelho de João. Jesus aqui também, ele já havia ressuscitado e ele está reunido com os discípulos e ele diz aqui, Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo.
Esse momento aqui é anterior a Atos dos Apóstolos, é anterior à descida do Espírito Santo que nós lemos em Atos 2. Então, o que significa isso? Há uma experiência de você ser então habitação do Espírito, ok? Morada do Espírito Santo. E você ser revestido, batizado com o Espírito Santo. Quero ler também o texto em Mateus que Lucas ele cita lá no livro de Atos sobre o batismo do Espírito, no batismo no fogo. E aqui eu quero ler aqui também o livro de Lucas, capítulo 3, e no Evangelho de Lucas você encontra o texto que o próprio Lucas cita em Atos, capítulo 1, que diferentemente do batismo de João, do batismo nas águas, nós também receberíamos a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, com fogo. E você encontra o que Lucas cita em Atos, você encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 16, João Batista falando, diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, se referindo a Jesus, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você vê vários textos falando a respeito de uma experiência, normalmente, né? Há exceções, a gente vai ver, mas é uma experiência de batismo no Espírito, de revestimento do Espírito, posterior ao batismo nas águas. E quem se batiza nas águas é porque creu, portanto tem já o Espírito Santo. Mas eu quero ler então com você alguns textos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Capítulo 8 de Atos, você vai ter um diácono, Filipe, descendo a cidade de Samaria, indo para a cidade de Samaria, e ali ele prega o Evangelho, a cidade se converte, muita gente abraça o Evangelho, e diz o texto que as pessoas então creram, se batizavam. Aliás, esse texto também prova que a operação de prodígios, de sinais, dos dons do Espírito não eram ligadas somente aos apóstolos, né, como os cessacionistas acreditam. Filipe era um diácono. E também diz aqui, verso 6, e as multidões na cidade de Samaria, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E diz a respeito de um homem chamado Simão, que era uma espécie de macumbeiro, praticava artes mágicas, né, como diz aqui o texto, e era muito conhecido na cidade. Mas ele creu também. Olha o que diz o verso 12. Eu estou no capítulo 8 de Atos. Mas como crescem em Filipe, quer dizer, o Espírito Santo já estava operando. Porque diz João 16,8, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça. Então o povo já estava crendo, quer dizer, eles já estavam debaixo da operação, da manifestação do Espírito Santo. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens como mulheres. E diz o texto aqui que o próprio Simão se batizou, creu, se batizou e ficou de contínuo com Filipe. Quer dizer, o Espírito Santo ali já estava operando, já estava se manifestando, selando, habitando aqueles cristãos. Porém, a gente vê
que os apóstolos, verso 14, eles ouviram o que estava acontecendo em Samaria, e Pedro e João, eles descem, e diz o texto assim: os quais, tendo descido, verso 15, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aqui então, o texto não está falando que eles não tinham o Espírito Santo. O que eles estavam dizendo aqui, o que o texto está dizendo, é que eles estavam recebendo oração por parte dos apóstolos para que eles fossem batizados com o Espírito. E o que diz aqui? Porque, verso 16, sobre nenhum deles tinha ainda descido, que é a mesma expressão lá de Atos 2, desceu sobre eles o Espírito. Eles quem? Os discípulos, já eram discípulos. Jesus já tinha soprado o Espírito sobre eles, já era uma habitação do Espírito. Mas ainda era necessária a experiência do enchimento, do revestimento, do batismo com fogo, com o Espírito Santo. E continua então o verso 16. Sobre nenhum deles então tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então há uma distinção em um batismo nas águas, onde você crê, confirma sua fé, entende? Você é morada do Espírito Santo. E uma outra experiência, que é esse revestimento de poder. Recebereis poder, dunamis, para que vocês sejam as minhas testemunhas, mártires, deem a vida de vocês pelo Senhor, pelo Evangelho. E o 17 diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E é interessante, a gente vai falar melhor sobre isso em outro vídeo, que quando receberam esse batismo, desceu o Espírito Santo sobre eles pela imposição de mãos dos apóstolos, algo ali aconteceu visível. Não foi uma experiência silenciosa, uma experiência onde absolutamente não aconteceu nada visível. Aconteceu algo, e acredita-se que, o mais provável, pelo menos o texto não diz, é que essas pessoas, a igreja em Samaria, eles falaram em outras línguas. Por quê? Porque diz que Simão, verso 18, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, aí o texto diz, lhes ofereceu dinheiro. Simão aqui provavelmente estava sentindo falta de toda a paparicação, a fama que ele tinha quando ele era um feiticeiro, um mágico da cidade, e ele queria novamente ter poder, mas um poder do Espírito. E ainda novo na fé, precisava ser orientado, tratado. Ele creu, se batizou, ficou na igreja, porque diz que ele creu, se batizou e ficou com Filipe, o acompanhava. Ele ofereceu dinheiro. A gente vai falar disso depois. Tanto que daqui se cunhou o termo simonia, que é oferecer dinheiro em troca de vantagens, cargos públicos, oferecer dinheiro para obter isso. Simonia então vem de Simão, o mago de Samaria. Atos capítulo 10, aqui o apóstolo Pedro, ele está na casa de um oficial romano, um centurião do exército romano chamado Cornélio, e Pedro está pregando o evangelho para esses gentios, Aqui o evangelho chega aos gentios, aos não judeus, E enquanto Pedro prega, diz o texto, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, o Espírito Santo desceu, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, fiéis da circuncisão, a Bíblia está falando de judeus, judeus cristãos, judeus convertidos ao Evangelho. Os fiéis da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E aqui é o caso que esse pessoal na casa de Cornélio primeiro recebeu, esse povo recebeu primeiro o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, para depois serem batizados nas águas em nome de Jesus. Tanto que o texto diz aqui, respondeu então Pedro, verso 47, pode alguém porventura recusar a água
para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em o nome do Senhor. Então, você vê duas experiências distintas, né? Batismo nas águas para salvação e batismo no Espírito para um renovo, e batismo no Espírito para um revestimento de poder. Então, batismo nas águas para salvação de arrependimento e batismo no Espírito de revestimento de poder. Então, batismo nas águas, arrependimento. Batismo de fogo, revestimento. Ok? E eu vou ler também Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso e verso 1 diz que Paulo achou ali em Éfeso alguns discípulos. Verso 2 diz assim: disse-lhes Paulo, né? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha que interessante. Ele está perguntando se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos, né, que haja Espírito Santo. E aí Paulo, verso 3, lhes pergunta: então, em que sois batizados então? E eles disseram: do batismo de João. Alguns acreditam que esses discípulos eram discípulos de João, não é? Como tinham sido, alguns discípulos de Jesus tinham sido discípulos de João Batista. Então, alguns acham que aqui esses discípulos eram discípulos de João Batista e haviam se batizado no batismo de arrependimento, né, batismo nas águas, com João. E aí o verso 4 diz assim: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, crescem em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram, veja só, aí Paulo faz o quê? Os que o ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas de novo. Agora, como você encontra em Marcos 16, Mateus 28, que sejam batizados em o nome do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqueles são batizados nas águas em o nome do Senhor Jesus, ou isso no verso 5. Verso 6. E depois, olha só o verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E o verso 7 diz que eram ao todo uns 12 homens. Então esse primeiro vídeo mostra o quê? Primeiro, então, há uma experiência distinta. Há o batismo nas águas para arrependimento e há um batismo de fogo, o batismo no Espírito Santo para revestimento. O batismo nas águas, você já, aquele que creu, teve uma experiência real com o Senhor, se arrependeu, né, não tomou um banho, ele se batizou consciente, arrependido, crendo e abraçando Jesus com muita alegria, como disse lá em Atos 8, que Samaria com alegria recebeu o Evangelho e se batizaram. Então essa pessoa, ela só se batizou, creu dessa maneira, se arrependeu por obra e ação do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, né, que porque creram, como diz em Marcos 16, lá diz assim: e esses sinais seguirão os que creem. Aí já entra no assunto de um próximo vídeo. Aqueles que crescem, que sinais seguiriam aqueles que crescem? Entre eles, falariam em novas línguas. Então, quem creu já recebeu a habitação, se tornou morada do Espírito. Mas há uma outra experiência. Há uma experiência que normalmente, com exceção de Atos 10, a gente viu, normalmente é uma experiência que se segue ao batismo nas águas de arrependimento, é o revestimento de poder, é o batismo para revestimento, para recebimento do poder do Espírito Santo. Ok?
o texto em Coríntios, não é? Que Paulo diz que nós somos morada do Espírito. Você encontra primeiro em 1 de Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É o selo, né, de Efésios 1,13. Não sois de vós mesmos, vocês são propriedades, estão selados. É como aquela etiqueta, aquela plaquinha que você encontra em móveis, de uma repartição pública, de uma empresa. É feito um inventário e cada objeto, cada móvel recebe uma plaquetinha, né, onde há um número, e então é selado aquele móvel. A mesma coisa, nós somos selados em espírito. E você encontra também em 1 de Coríntios capítulo 10, aqui